Olá, dando continuidade a respeito de Jesus. Quero ler para você aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Como eu falei anteriormente, nos vídeos anteriores, Jesus Cristo, esse nome que é conhecido em toda parte, em todo lugar. Porém, as pessoas talvez ouviram falar, mas não conhecem as características deste homem, deste Deus, o Filho de Deus que veio em carne, que habitou entre nós e que se entregou por nós numa cruz e morreu, morte de cruz. E nós vemos aqui que o salário do pecado é a morte. Por que esse Jesus ressuscitou então? Porque ele se entregou e morreu e ressuscitou. Queridos, primeiro porque se ele não tivesse ressuscitado, seria mais um homem bom, seria mais um profeta, seria mais alguém, mais um que fez o bem, que causou uma boa impressão, que trouxe uma mudança. Seria mais um que a morte segurou. Por que a morte não conseguiu segurar esse Jesus? Porque ele ressuscita no terceiro dia. Já parou para pensar nisso? É tão maravilhoso, querido. Vamos ler e vamos ver um pouquinho sobre isso então. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 3 e 4 diz assim: Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressurge ao terceiro dia. Amém, queridos? Em Hebreus 5, verso 7, diz assim: O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Aqui fala que Jesus obedeceu em tudo ao Pai. Ele foi obediente. Aqui fala de um Jesus que não desviou o caminho, que não saiu do propósito de Deus. Em toda a sua vida ele foi sendo aperfeiçoado, mesmo sendo 100% homem. Ele foi sendo aperfeiçoado pelo Pai, pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, tenho mais uma base bíblica. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz assim: Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Ele não pecou. Ele não pecou. É isso que nós lemos aqui. Ele não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou engano. Nós lemos o versículo em Romanos que diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte só pode segurar quem peca, queridos. Como Jesus nunca pecou, ela não pôde segurá-lo. Glória a Deus. Aí está a nossa salvação. Aí está a obra completa da cruz. O sacrifício único, perfeito e suficiente
para salvar a humanidade de seus pecados, para justificar o pecado original de Adão, para justificar os pecados de toda a humanidade. O que é necessário, meu querido? O que é necessário, minha querida, para que nós consigamos ser perdoados, sermos lavados e remidos por esse sangue tão puro e carmesim que foi derramado na cruz? O necessário, meus amados, é que nós creiamos nesse Deus que se tornou homem, que veio em carne, que habitou entre nós, que morreu numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. E sabe, nós lemos na palavra de Deus que ele subiu ao céu numa nuvem. E quando ele sobe por essa nuvem, aparecem anjos e dizem: não se preocupe, ele voltará. Na nuvem que ele subiu, ele descerá. Queridos, creia no sacrifício de Jesus. Creia no que ele fez. Ele vai retornar e nós vamos falar depois sobre isso. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que creram no todo o sacrifício que ele fez. Sabe, não tem outro nome, não tem outro sacrifício, não tem outra atitude, filosofia, conhecimento, história ou qualquer outra coisa que possa trazer o perdão dos nossos pecados e a justificação do pecado que nós herdamos do nosso pai Adão. Só através de Jesus. Só Jesus salva. Só esse nome tem o poder de salvar. A ele foi entregue todo o poder no céu e na terra. A Jesus foi entregue, porque ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. E aprove ao Pai entregar nas mãos de Jesus todo o poder. E sabe, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. Eu trarei essas bases bíblicas mais para frente. Mas por hora, eu gostaria que você entendesse que esse Jesus subiu ao céu. Esse Jesus está hoje assentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Quem intercede por nós? Segundo a Bíblia, Jesus Cristo, o homem, que está sentado à direita de Deus Pai. Então eu gostaria que você cresce de todo o seu coração nesse sacrifício, nesse homem Jesus. 100% homem, 100% Deus. E se você acredita nas palavras que eu trouxe através desses vídeos, dessa série de vídeos, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, ok? Diga assim: Deus, eu ouvi a tua palavra, eu entendi e eu creio no Jesus que a tua palavra descreve. Eu creio em Jesus, teu Filho, que veio ao mundo em carne, que habitou neste mundo, que se entregou e morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e intercede pela igreja. Eu creio e eu aceito esse Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Deus, único, exclusivo e eterno. Escreve o meu nome no livro da vida, Deus, e apaga os meus pecados. Me faz ser uma nova criatura e lava-me com o sangue de Jesus. Eu te amo, Deus, e eu preciso de ti. Faça esta obra em mim, em nome de Jesus. Amém. É um exemplo de oração. Talvez você queira falar mais coisas para Deus.
Talvez você queira derramar o seu coração e contar quem é você para Ele. Ele já sabe, claro. Ele é Deus. Mas Ele quer ter um relacionamento com você. Deus criou a humanidade para ter um relacionamento pessoal, íntimo, próximo com ela. O pecado afastou a humanidade de Deus. Mas Jesus veio e trouxe de volta a comunhão com o Pai. Você crê? Então você confessa. Ok? Até a próxima. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Tchau.